Muito bem, pessoal, vamos retomar ao tema importantíssimo para a advocacia, para todos nós que estudamos, que militamos no direito. Honorários advocatícios e falando dos limites. Parágrafo 2º do artigo 85. Parágrafo 2º do 85. Não há novidade, isso é uma reprodução do artigo 20, parágrafo 3º do CPC de 73. Mas vamos lá. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. No CPC de 73 fala somente em condenação, mas nem toda ação é condenatória, ela pode ser declaratória, pode ser constitutiva. Deve-se declarar uma dada relação jurídica. Que condenação que há? Deve-se declarar a uso capião, enfim, constituir uma dada situação jurídica, desconstituir uma situação jurídica. Então, é por isso que aqui nesta parte inovou, 10% a 20% sobre o valor da condenação. Até aqui não há novidade. Aqui sim, do proveito econômico obtido, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Nem sempre as causas têm valor, nem sempre as causas são apreciáveis economicamente, embora constitua requisito da petição inicial o valor da causa. Se houver condenação é porque é apreciável, então se fixa entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Mas às vezes não há condenação, mas o bem é apreciável, é uma declaração da uso capião. Qual é o proveito econômico? É o valor daquela propriedade. Então fica mais fácil. Ou não sendo possível mensurar, não dá para mensurar o proveito econômico, então sobre o valor atualizado da causa. O valor que o advogado atribuiu na petição inicial. E bem, e vamos atender o quê? Algumas balizas para fixar entre o máximo e o mínimo, entre 10 e 20. O grau de zelo do profissional. O profissional é muito bom. Isso não vai permitir que se fixe em 10. Ele tem que ser recompensado pelo seu cuidado com o direito da parte, pelo seu cuidado com o processo. Deve-se levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, onde esse serviço foi prestado. É um advogado de Belo Horizonte que prestou o serviço lá no norte de Minas, que teve que se deslocar, foi para um lugar distante, um local de difícil acesso. Tudo isso tem que ser considerado para que o juiz possa estabelecer os honorários entre o mínimo e o máximo. A natureza e a importância da causa. É uma causa que versa sobre um direito novo, intrincado, exige muito estudo do advogado. Não, esse é um caso corriqueiro, é aqueles casos chapados. É Ctrl+C, Ctrl+V. Isso vai ajudar a definir os limites entre o máximo e o mínimo, ou entre o mínimo e o máximo. A natureza e a importância da causa. Pode ser uma causa que não tenha lá muita relevância, embora seja difícil. As pessoas ingressam em juízo porque a questão tem importância para ela. Pode não ter para mim, mas tem para a parte. É mais difícil de avaliar, mas podemos pensar numa importância num sentido mais amplo, até que extrapola a própria pessoa do litigante. Deve considerar também o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Guarda uma relação com a complexidade da demanda, é claro, mas também com o tempo do processo. Esse processo ficou ali no judiciário por mais de 10 anos, sem culpa do advogado. Isso deve ser levado em conta. O advogado do autor teve muito trabalho, teve que ir em muitas audiências, muitas foram canceladas, houve chincana do advogado da outra parte, e tudo isso é levado em conta para que o juiz fique dentro desse limite, 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, para estabelecer os honorários. Muito bem,
Vamos ao parágrafo 3º. Esse aqui, fruto de muita discussão. Trata dos honorários quando a parte é a fazenda pública, nas causas em que a fazenda pública for parte, e que a fazenda pública for parte, como autora, ré, assistente, apoente, enfim, a fazenda pública é parte. Vamos pensar, sobretudo, quando ela é autora, ela está postulando, ela é ré. A fazenda pública tem que pagar honorários, quem perde, paga. Quem dá causa à movimentação da máquina judiciária, paga. E o critério não será aquele do parágrafo 2º, não será de 10% ou 20%, há um escalonamento. Por quê? Se de um lado quer remunerar o advogado, quer pagar-lhe honorários, para remunerar o seu trabalho e também como sanção para as partes, mas isso não pode chegar a um valor estratosférico. Eu estou falando da perspectiva do legislador. Para o advogado, é claro, é sempre bom receber mais, né? Mas também não pode chegar a algo desarrazoado. E as ações que envolvem a fazenda pública, ou ela busca receber, por exemplo, um tributo num valor altíssimo, e não seria razoável que o procurador da fazenda, vamos pensar na Fazenda Nacional, ou a própria União, os honorários podem, em certos casos, eles vão para os procuradores, ou em certos casos vão para a pessoa jurídica, depende de uma legislação interna. Mas se a fazenda postula em juízo, não seria razoável que ela ganhasse e a parte tivesse que pagar honorários altíssimos, porque o tributo, por exemplo, é altíssimo. Também, e é o mais comum, não seria razoável, da perspectiva do legislador, que a parte que postula contra o poder público, contra a fazenda pública, recebesse honorários altíssimos, porque há demandas de bilhões envolvendo a fazenda pública, principalmente a fazenda pública da União. Quando se fala em fazenda pública, isso refere-se às pessoas jurídicas que têm regime público de bens, ou seja, os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. As respectivas autarquias desses entes federativos, uma autarquia da União, uma autarquia estadual, ou uma autarquia municipal. Isso tudo é fazenda pública. E aquelas fundações públicas mantidas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelo município. Esses entes, essas pessoas jurídicas chamadas de direito público interno, têm regime público de bens. Daí serem chamadas de fazenda. Aí pensando nessa massa de bens, né? Bens patrimoniais, envolvendo coisas, envolvendo dinheiro, esses entes não têm uma execução, com ela não se processa uma execução comum, não, é aquela execução que vai para o precatório, porque os seus bens não são penhoráveis. Os bens da fazenda pública só podem ser alienados, os bens desses entes que eu acabei de mencionar, só com autorização legislativa. E não se pode alienar e não pode também, por óbvio, penhorar. Então a execução, se impaga a dívida, se não paga, se inadimplida, expede-se um precatório que vai ser inserido no orçamento do próximo ano, etc, etc. Isso com previsão no artigo 100 da Constituição Federal. Nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º. E os seguintes, vamos obedecer aqueles limites aqui, ó, grau de zelo, lugar da prestação, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, mas não vamos necessariamente obedecer os 10 a 20, não. Obedece tudo isso aqui, todos esses critérios, mas haverá outros critérios subsidiários. E eu já adianto para você,
os limites em termos percentuais são menores. Percentuais ou porcentuais, né? Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos de 1 a 4 do parágrafo 2º que nós acabamos de ler, e mais os seguintes: esses honorários, eles serão no mínimo de 10 e máximo de 20. Opa, aqui coincidiu. Sim, coincidiu. Mínimo de 10 e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, obtido até 200 salários mínimos. Se a causa é até 200 salários mínimos, isso dá uns cento e poucos mil reais no dia de hoje, o juiz vai obedecer exatamente aquele parâmetro do artigo 85, parágrafo 2º. Coincidentemente será assim. Mas se a demanda for maior que 200 salários mínimos, eu já adianto a vocês, isso vai ser escalonado. Ele terá esse limite de mínimo de 10% e máximo de 20%, naquele valor até 200 salários mínimos. E depois ele vai passar para 8 a 10 no que sobejar, naquilo que sobrar. Faz-se um escalonamento, como se usa, por exemplo, em base de cálculo para alguns tributos. O imposto de renda, a maior alíquota é 27%, mas vai escalonando. Até R$2.000 é um tanto, enfim, ali vai assim por diante. Mas voltemos aqui. Vai cobrar, então, o mínimo de 10 e o máximo de 20. Naquelas demandas cuja condenação ou proveito econômico seja até o máximo de 200 salários mínimos. Passou desse limite, nós temos que fazer primeiro esses cálculos. O juiz vai fixar de 10 a 20, pode fixar em 15, em 17, em 10, em 11, tem que ser o mínimo de 10, o máximo de 20, obedecidos aqueles requisitos, aqueles parâmetros, melhor dizendo, lá do parágrafo 2º. Ultrapassou esse valor, então faço um cálculo para 200 salários mínimos. Mas o caso, suponhamos, que vai até 2 salários mínimos, suponhamos até 2.000 salários mínimos. Suponhamos que não seja de 200 e sim de 300. Até 200 salário mínimo eu fixo de 10% a 20%. Aqueles outros 100, que vai de 200 a 300, exemplificativamente, só pode ser de 8 a 10, e não mais de 10 a 20. Então, os honorários advocatícios fixados nas causas em que a Fazenda Pública for parte, tanto como autora, como quanto for ré, aí vai ser no mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, obtido naquelas causas acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. 200 salários mínimos dá cento e poucos mil reais. 2.000 salários mínimos dá 1 milhão e tanto. Como eu calculo isso? Até 200 salários mínimos, que dá cento e poucos mil reais, eu fixo de 10 a 20. O que sobeja, o que sobra, o que passa desses cento e poucos mil reais até 1 milhão e tanto, que é 2.000 salários mínimos, eu vou fazer de 8 e o máximo de 10. Mas tem demandas de valores altíssimos, que chega a 1 bilhão, por exemplo. E vamos prosseguir. O juiz tem uma outra limitação nas causas em que for parte a Fazenda Pública. Naquelas causas em que acima de 2.000 salários mínimos, até 20.000 salários mínimos, 20.000 salários mínimos, isso dá mais de 10 milhões de reais. Então, como que se calcula? Vai calcular o mínimo de 5% e o máximo de 8% sobre o valor da condenação do proveito econômico, obtido acima de 2.000 salários mínimos, até 20. Então, você tem uma causa de 20.000 salários mínimos, uma causa cuja condenação, suponhamos que contra a União, de 20.000 salários mínimos, dá mais de, quanto que eu falei? 20.000 salários mínimos,
Agora eu tenho que fazer conta, é só multiplicar aqui pelo salário mínimo. Nós falamos desse aqui, 2.000 salário mínimo, dá 500 e pouco, dá 1 milhão, aqui dá uns mais de 10 milhões de reais. Em número redondo, se o salário mínimo fosse 500, daria 10 milhões de reais. Pense no seguinte, se for de 5 a 8, pense em 5%. Sobre 10 milhões de reais, isso dá 500 mil reais de honorário. E o legislador entendeu que é um valor razoável, mas é de 5 a 8. Se for 8, dá 800 mil reais de honorários. Mas não esqueça que isso é calculado escalonadamente. É uma causa de 20 mil salários mínimos, suponhamos de 10 milhões. Você calcula primeiro num limite de 10 e o máximo de 20 sobre um valor que não passa 200 salários mínimos. Você calcula de 8 a 10 naquele valor que ultrapassa 200, mas não ultrapassa 2.000 salários mínimos. E calcula de 5 a 8 naquilo que ultrapassar os 2.000 salários mínimos, mas até 20 mil salários mínimos. Eu acho que está dando para entender, não está? Dúvidas? Escreva para nós aqui para o UNIB e eu responderei a sua dúvida. Continuemos. O mínimo de 3% e o máximo de 5% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido acima de 20 mil salários mínimos, até 100 mil salários mínimos, pessoal. 1.000 salários mínimos dá 500 mil reais. 500 salários mínimos dá 500 mil reais. 100 mil salários mínimos, nem sei, não vou fazer a conta não, mas é muito dinheiro, muitos milhões. 3 a 5% isso dá um honorário de milhões. Dá para a pessoa ficar bem tranquila. E pensa que o mínimo de 1% e o máximo de 3% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido acima de 100 mil salários mínimos. Pensou uma demanda que tem um valor de 1 milhão de salário mínimo, e ocorre, pessoal, principalmente contra a União, envolvendo questões tributárias, envolvendo direitos de categorias profissionais, direito administrativo, direitos decorrentes da relação estatutária, né? Que o governo às vezes não paga determinado direito e esse direito, a massa dele, dá um valor astronômico. É por isso que o legislador entendeu por bem, isso é novidade, fixar valores para evitar enriquecimento sem causa e também evitar injustiça contra o advogado. Porque no Código atual, no Código de 73, o que há é o artigo 20, parágrafo 4º, falando que nas causas envolvendo a fazenda pública deve-se fixar equitativamente. E aí ocorre de o juiz fixar muito alto ou fixar muito baixo. Nós temos aqueles magistrados que são ponderados, mas como em qualquer categoria profissional, há aqueles também, às vezes, que fica aí, porque não com certo rancor, uma certa inveja dos advogados e vai fixar honorários muito baixos, viu? Mas isso não é comum. A nossa magistratura é uma magistratura, sem dúvida, muito equilibrada. Espero que você tenha compreendido esse direito novo. Parágrafo 4º, em qualquer das hipóteses dos parágrafos 3º, que é este aqui que nós estamos examinando, ó, causa em que a fazenda pública for parte. E aqui vem, em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, qualquer daquelas limitações estabelecidas, daquelas balizas, os percentuais previstos nos incisos de 1 a 5º, devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença. A sentença é líquida, já estabelece ali na própria sentença. Não sendo líquida, depende de uma fase preliminar para o cumprimento, tem que haver liquidação, ou liquidação por artigo, ou liquidação por arbitramento, são as duas formas. A definição do percentual nos termos referidos incisos somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Não dá ainda para saber, é preciso liquidar. O juiz condenou a pagar aos servidores públicos da categoria tal, os direitos tais e tais.
e estabelece só os parâmetros, tem que partir para a liquidação, tem que fazer cálculos, né? Ou cálculos de contador, cálculo de perito, ou quando tem que provar fato novo, a liquidação por artigo, ou depende de um perito para arbitrar. De um modo geral, esse caso que eu citei é cálculo de contador, cálculo de perito. O fato é, a sentença é líquida, já estabelece, não fica para depois. Ela não é líquida, vem na liquidação. Muito bem. Não havendo condenação principal, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação nos honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. Aqui está estabelecendo, conceituando, né, o que é e como pode ser feito. Se não for possível mencionar o proveito econômico, não houver condenação, a condenação honorária dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. Não há condenação, não é possível estabelecer o proveito econômico, é o valor da causa atribuído pelas partes e aceito pelo juiz, obviamente, né? Vamos para frente, pessoal, nós estamos fazendo a leitura desses novos dispositivos para que você conheça a lei que está por vir. Eu poderia dar um curso baseado no CPC de 73, seria muito mais cômodo, mais fácil para mim, mas se você vai comprar um carro neste momento, é melhor que já compre com o modelo seguinte, até porque você terá uma compreensão, razão pela qual eu estou aqui com você fazendo um confronto sobre esse tema, importante como qualquer tema de direito processual. Será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada a sentença líquida ou que estiver em vigor na data da decisão da liquidação. É o salário mínimo daquele momento é que vai servir de base para estabelecer os percentuais. A partir daí os honorários ficam fixados e vão incidir sobre eles apenas correção monetária, mas ele é levado em conta na hora da prolação da sentença, então condena a pagar X%, porque aquele é o limite. A partir daí, na liquidação, vai começar a correr correção monetária. Eu não vou pegar o salário mínimo da época do pagamento, isso poderia trazer prejuízos ou benefícios enfim, ilegais, não previstos na lei por uma das partes. Parágrafo 5º. Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3º, a fixação do percentual de honorário deve observar a faixa inicial e naquilo que exceder a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Nós já falamos isso, pessoal, vai obedecendo faixas. A condenação é em milhões de reais. Nós obedecemos primeiro aquele parâmetros, até 200 salário mínimo, e vai escalonando. Então é um cálculo feito por faixas, há que se fatiar o valor, mais ou menos o critério utilizado para cálculo do imposto de renda. Um empregado que ganha 50 mil reais por mês, ele vai cair na faixa maior do imposto de renda, 27,5%. Mas não vai pagar os 27,5% sobre o todo, não. Vai dividindo em faixas. Assim também serão os honorários. Muito bem. Os limites e critérios previstos no parágrafo 2º e parágrafo 3º aplicam-se, independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito. Aqui está falando que não é só honorários sucumbenciais que vão obedecer àqueles limites, não. Vai levar em conta a sucumbência ou a causalidade. Também nos casos que se extingue o processo sem resolução do mérito, obedecerão esses critérios que nós já mencionamos, previsto no parágrafo 2º e no parágrafo 3º. Eles vão aplicar independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, se condenatório, declaratório, constitutivo, inclusive nos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução do mérito. É isso que está dizendo, espero que tenha sido compreendido. Não serão devidos honorários na execução de sentença contra a fazenda pública quem seja expedição de precatório, desde que não tenha sido embargado. Nós falamos anteriormente, em outro parágrafo,
que na execução de sentença ou execução de título extrajudicial cabia honorários. Pois é, e cabe. Essa aqui é uma norma especial. Se é uma norma especial, versa sobre execução de sentença em face da Fazenda Pública. Se tratar de execução de sentença contra a Fazenda Pública e a Fazenda Pública não embargar, não são devidos honorários, só aqueles honorários fixados na sentença. Diferentemente a execução de título extrajudicial, mesmo contra a Fazenda Pública, há honorários. Há honorários. E os honorários nessas balizas que nós falamos aí no parágrafo 3º. Agora eu volto a insistir. Execução de sentença contra a Fazenda Pública, não haverá fixação de honorário. Os honorários serão aqueles fixados na própria sentença. É um caso especial, que trata a Fazenda Pública desigualmente. Você está vendo que está tratando desigualmente. A alegação é de supremacia do interesse público, de que as causas são muito elevadas, nem sempre. Causa elevada também tem entre particular, uma demanda entre a Fiat e a Volkswagen, às vezes demandas elevadíssimas, e o critério não será esse. Então está tratando desigualmente. Não sei se o descrimen justificar, a quebra da isonomia será válida, senão não será. Mas é claro que se a matéria for levada ao Supremo Tribunal Federal, vai reconhecer como válida essa discriminação. Tudo bem, pessoal? Agora, na execução contra a Fazenda, meio de sentença, se embargar, os embargos constituem ou têm natureza de uma verdadeira ação, e aí serão devidos honorários. Muito bem, o parágrafo 8º, nas causas em que for inestimável e irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º. É o único caso aqui que se permite fixar equitativamente. No Código atual, permite-se fixar equitativamente honorários contra a Fazenda Pública, de um modo geral. Aqui, no Código que está por vir, no NCPC, os critérios são mais objetivos. Neste parágrafo 8º, permite-se fixar equitativamente quando o valor é muito baixo, é inestimável. Então, a causa de R$100 vai fixar em 20%, dá R$20. Isso avilta o trabalho do advogado, então permite-se fixar equitativamente. Parágrafo 9º. Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, com mais 12 prestações vincendas. Há uma alteração nesse particular, porque no parágrafo 5º do artigo 20 do CPC de 73, que está nas minhas mãos, fala nas ações de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o valor da condenação será a soma das prestações vencidas, com o capital necessário a produzir a renda. Então, você pega 12 prestações vencidas, mais o capital. Mas nem sempre haverá capital. Não há, nem sempre haverá um capital garantidor, ou porque a parte não pode fazer esse depósito garantidor, ou não há necessidade dele, a pessoa condenada tem um patrimônio tal, é uma empresa pública que não vai quebrar de hoje para amanhã. Então aqui é mais objetivo, ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa aqui. De um modo geral, pessoa natural, mas pessoa aqui está no sentido genérico, né? Pode ser até pessoa jurídica. O percentual de honorário incidirá sobre a soma das prestações vencidas, todas as vencidas, com mais as 12 das vincendas, as que estão por vencer. Você vai pegar todas as vencidas e vai pegar mais 12 vincendas, né? E vai incidir o percentual de honorário naquela forma já estudada naqueles limites. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. É o princípio da causalidade. O tribunal, isso é direito novo, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto no parágrafo 2º a 6º. É vedada ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorário devido ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no parágrafo 2º e 3º
para a fase de conhecimento. Pessoal, eu acho que esse assunto merece que continuemos a conversa, sobretudo os honorários recursais, porque trata-se de direito novo e nós vamos falar sobre isso em seguida no próximo bloco. Até daqui a pouco.